Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Gustavo Soares. Eu vou apresentar nesse vídeo brevemente o meu projeto de Tech Challenge da fase 3, porque eu preciso comprovar algumas coisas, mas vai ser bem rápido. Então, basicamente, o desafio consistia em acessar a base do PNAD Covid-19, do IBGE. Então, foi isso que eu fiz. Eu acessei aqui, aí eu fiz o download desses dois últimos arquivos. Eu trabalhei com saúde e trabalho, tá? Então aqui está o arquivo que eu fiz o download, por exemplo, e o desafio era analisar pelo menos 3 meses. Eu analisei maio, junho e julho. Fazendo o download do arquivo de novembro, né, você já consegue, tipo, ter a dimensão dos outros meses retroativos. Então, usei o arquivo de novembro. Eu também acessei o questionário aqui, escolhi alguma dessas perguntas que estão no questionário, não todas, mas algumas para que eu pudesse estudar elas, né, fazer análise em torno delas. E as perguntas que eu escolhi, elas estão todas aqui no meu GitHub, né? Então, naquela parte de README, eu coloquei as perguntas que eu acabei respondendo durante as minhas análises, ok? Então, basicamente, o que eu fiz foi baixar essas bases, né, de saúde e trabalho aqui. Eu vou dar um exemplo de como que eu fiz o tratamento da base. Então, por exemplo, eu tenho todas salvas aqui, ó. Essa é a base crua do PNAD Covid. Quando eu abro ela, ela vai aparecer desse jeito aqui, ó, com um cabeçalho, com uma imagem. E também essa base em si, ela é um pouco, digamos assim, que bugada, não dá para você inserir lá no BigQuery de uma vez. E também tem algumas colunas, tipo essa situação maio para junho, de mês para mês, que eu não ia usar. Então, o que que eu fiz? Eu editei essa base, aqui a gente ainda está no formato de Excel, tirei as colunas que eu não ia usar, né? E eu colei valores em outra planilha, porque estava dando erro quando eu subia lá no BigQuery, e depois de 2 dias só que eu fui descobrir que o erro era porque essa base aqui ela estava meio bugada mesmo, então eu tinha que fazer um Excel novo, colar valores, e assim eu fiz esse Excel. Depois que eu fiz o Excel, né, eu achei um jeito de subir essas bases no BigQuery, que foi basicamente transformando elas num arquivo CSV. Então, eu transformei a base aqui num arquivo CSV. Depois que eu fiz isso, eu fui lá no BigQuery, aqui, por exemplo, e eu fiz o upload, né? Então, eu criei aqui um dataset chamado análise, né? E eu vim aqui, ó, create table. Quando eu criei a tabela, eu pude escolher, né, o arquivo CSV. Aqui ele te dá a opção, por exemplo, ó. Eu vou aqui nas bases de trabalho, eu vou pegar aqui o arquivo CSV que eu criei, ele já vai reconhecer. E aqui eu aprendi muitas coisas, né? Então, eu aprendi que eu tenho que dar um nome para a tabela aqui, para deixar aqui. Eu posso deixar o esquema automático, mas eu optei por. Deixa eu só dar um nome aqui: trabalho, por exemplo. Trabalho. E eu optei por, tipo, editar aqui, né? Então, adicionar o nome do field, o tipo, né? Se é string, se é integer. Aprendi tudo isso. Depois de um tempo, eu fui descobrir que aqui nas opções avançadas, né, o meu arquivo ele não estava subindo direito porque ele estava separado por 2 pontos. Então, eu vim aqui, customizei, coloquei 2 pontos. Eu aprendi a ler o cabeçalho também. Eu não sabia nada do BigQuery, né? E nas aulas a gente acabou não se aprofundando nesse arquivo CSV. Mas enfim, aprendi tudo isso. Depois eu consegui criar essas tabelas, né? Então aqui está a tabela que eu fiz upload. Depois que eu fiz upload dessa tabela, eu vim aqui em preview, dei uma analisada para ver se estava tudo certo, mas ainda tinha algumas coisas que eu queria melhorar aqui. Então, por exemplo, eu não queria essas linhas de total aparecessem aqui na categoria 2 e também nem na categoria 1, porque tem bastante linha de total que eu não ia usar. E eu queria transpor essas colunas de meses, né? Deixar elas como linhas e transpor os valores aqui em uma outra coluna. Então, para isso, eu criei algumas queries. Então, se eu for aqui em Queries, Shared Queries, eu vou ver aqui, por exemplo, a query referente à saúde. Então, eu criei uma pequena query que faz isso que eu quero, né? Então, ela transpõe
aqui essas colunas, né? Para mim, as dos meses, e crio uma coluna de valor. E ela desconsidera tudo que tem total e total 4 ali nas colunas de categoria um e de categoria 2, que são dados que eu não ia usar. Eu salvei essas queries. Depois que eu salvei a query, eu acabei salvando também ela aqui como uma base dentro do BigQuery, né? Então, de saúde BR, que era essa base toda aqui, né? A gente vai dar uma olhadinha para vocês verem de novo. Eu transformei ela nessa base aqui. Então, ela ficou um pouco mais curta, né? Porque a gente transpôs ali as planilhas, mas estava do jeito que eu queria analisar, né? Sem os totais e com o mês transposto aqui. Depois que eu fiz isso, eu vim aqui no Power BI, né? Eu sou especialista em Power BI, deixa eu só tirar a câmera aqui rapidinho. Aí eu puxei essas queries de dentro do Power BI. Então, o que que acontece? Se você olhar aqui, ó, saudade, editado BR, se você olhar a fonte de todas essas bases são provenientes do Google BigQuery. No caso, lá no BigQuery, eu coloquei só a base de saúde e de trabalho, mas aqui no Power BI eu fui copiando essas bases para ir estudando elas de acordo com os gráficos que eu queria, né? Então fui fazendo modificações aqui em linguagem M, mas todas elas provêm justamente do grupo do BigQuery, né? Se você olhar aqui, ó, saudade ditado BigQuery e a outra foi de trabalho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A de trabalho também, a fonte é o BigQuery, então eu consegui conectar o Power BI lá. E depois que eu conectei, eu comecei a fazer algumas análises. Eu não tenho certeza se vocês vão conseguir ver ou não, mas eu fiz aqui as análises de sintomas clínicos da população, né? Então tem aqui as análises por sexo, as análises de sintomas por grupo de idade, por sintomas, análise de sintomas por cor ou raça, por grau de instrução. Aqui eu vou ter as análises da população e atendimento, então, tipo assim, as análises sobre plano de saúde, se tinha ou não. Aqui você pode filtrar, né, por categoria, tipo cor, raça, grupo de idade, sexo. Aqui você tem as análises de atendimento. E esse é um gráfico muito legal porque, meu, você consegue, tipo, fazer dezenas de gráficos em um só. Então, você seleciona aqui, ó, pessoas que procuram estabelecimento de saúde, que apresentaram algum dos sintomas, e pessoas que foram ao hospital privado não ligado às Forças Armadas. Aí você consegue ver por sexo, grupo, cor ou raça e até mesmo por mês. Então, isso aqui você consegue criar dezenas de gráficos dentro desse setor de análise de atendimento. Aqui eu tenho análise de exames também, que eu acabei fazendo, ficou bem legal, né, para você ter uma noção, dos tipos de exames e dos resultados de exames que houveram na pesquisa. Aqui tem as análises de exames não formais, né? Então, basicamente pessoas que fizeram algum teste porque estavam infectadas ali, e por grupo também, né? Por rendimento, por sexo, por nível de instrução. E por último, eu tenho essa última aba aqui, que elas são as características econômicas da população. Tem também bastante filtros. Eu fiz primeiro uma análise das pessoas desempregadas, né? Então, tipo, tinha pessoas das pessoas empregadas, desculpa. Então, tinha pessoas com empregos informais, com empregos mais afastadas e bastante coisa aqui. Então, você pode ir filtrando. Aqui tem as análises das pessoas desempregadas também que eu fiz e as análises das pessoas do as análises de rendimentos, desculpa, da população empregada. Então aqui você pode ver, tem um overview, né, do que está acontecendo aí com base em salários, né, no Brasil. Todas essas análises que eu fiz foi com a base do Brasil, porque eu queria focar nisso. A base do IBGE ela é muito ampla, né? Então, você podia estudar por região, outros dados a não ser esses, mas eu escolhi esses dados específicos da base geral do Brasil, tá? Eu não separei por estados. E por fim, depois que eu fiz tudo isso,
que eu escolhi as perguntas que eu queria responder, né? Tinha mais um passo no Challenge, eh, que era descrever, né, as principais ações que o hospital deverá tomar em caso de um novo surto de Covid. Então, eu fiz isso num relatório de Word, e aqui tá as principais ações a serem tomadas num novo surto de Covid-19. Primeiro, como você pode monitorar, né, preparar os hospitais e assim vai. E é isso, agradeço a oportunidade aí.